se um aluno ele chega com um terço, porque ele tá bem que isso é tranquilo, é a religião dele, mas se ele chega com um guia, né? Então, assim, não é valorizada a religiosidade, a cultura, os conhecimentos. Primeiro aprender, né, de onde viemos, né, a história brasileira, que a gente precisa realmente ter um estudo maior. Depois você começa a compreender sobre o assunto, e aí você vê também certos termos que são utilizados, certas situações que a gente passa, para depois a gente conseguir chegar à parte de realmente combater o racismo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do PSCcast. Quem que tá aqui hoje para falar com a gente sobre letramento racial? A gente está recebendo aqui a doutora Paula Eugênio, que é advogada, delegada da Caixa Assistência de Advogados em Varginha, advogada familiarista e civilista. E temos também a professora Natália Amanda, que é diretora da Escola Municipal e também é agente local do PNERC. Paula, com relação às normas, às leis antirracistas, o que você entende que sejam os entraves? O que impede da efetividade dessas leis antirracistas? Eu creio que o primeiro ponto que a gente precisa ver, assemelha muito na parte da educação, às vezes nos falta, na verdade, interesse, né? De realmente discutir mais sobre essas políticas, de realmente debater mais sobre o assunto. Porque eu acabei de citar mesmo, nós temos a lei agora de 2024, né? Que realmente ela traz para os magistrados olharem as demandas de uma maneira diferente, né? Até pouco tempo atrás, nós tínhamos, por exemplo, racismo ou injúria racial, a gente tinha uma grande briga quanto à terminologia. Por quê? Porque quem era uma situação de racismo, mas colocava-se como uma situação de injúria por conta da penalidade que era aplicada. Até que a lei realmente equiparou para que essa situação não seja uma justificativa para essas situações quando a gente trata de julgamento, né? Creio que realmente falta-se políticas para que se estudem mais sobre o assunto, para que, se nós vamos olhar um número, por exemplo, de 20 advogados, quantos desses têm ciência que nós temos um protocolo específico para essas situações? Né? Para quem está chegando na ponta, que é onde precisa? Os magistrados tiveram treinamento, tiveram realmente conhecimento dessa lei agora? Nós, como advogados, estamos conseguindo realmente chegar aonde precisa que essa lei realmente chegue nessa ponta? Eu acho que o grande entrave muitas vezes é isso. Às vezes falta políticas públicas nesse sentido, e estão faltando lá na base, que é na educação, a gente tem uma dificuldade ainda maior para levar para outros cenários, inclusive no cenário jurídico, né? Então, se a gente tem uma população, quando a gente fala muito de ocupar espaços, isso é muito importante nesse momento. Porque se nós temos pessoas que têm essa visão de mundo, elas conseguem abrir as portas e levar realmente esse ensinamento para outras pessoas que conseguirão abrir ainda mais portas, né? E se nós temos um entrave lá embaixo, na educação, para que a população negra consiga realmente chegar à formação básica, como que nós queremos que chegue lá em cima os governantes, exatamente, como que nós vamos ocupar os espaços se nós não estamos conseguindo chegar nesses espaços, né? E Paulo, você me falou algo agora, e a gente tem que também celebrar as pequenas vitórias. Ontem, assistindo a TV Câmara aqui do município de Varginha, foi aprovado pela comissão, ainda vai para votação, mas já é um grande avanço, um projeto de lei do Dr. Alexandre, onde ele propõe a não nomeação de cargos públicos de pessoas que já responderam por crime de racismo. O próprio nome já diz, servidor público, ele está lá para servir o público, né? Então, assim, eu costumo falar que é uma função vocacionada, porque ele tem que se dispor, né, de todos os seus pré-conceitos, né, de todos os seus conceitos, de tudo, para servir o público sem distinção, sem diferença. Então, assim, eu acho que é um grande avanço e são pequenos passos que a gente tem muito para caminhar, mas aos poucos a gente vai avançando. Nós temos que trabalhar, né, nessa desconstrução do racismo estrutural. Às vezes eu percebo a dificuldade das pessoas em falar, né, assim, a palavra. Quantas vezes já vi as pessoas vão fazer alguma referência, às vezes até a Shirley mesmo, fala assim, aquela advogada mais morena e tal, moreninha, põe tinta aí, põe melanina aí. E aí, assim, e às vezes as pessoas acham que às vezes eu respondo assim, uma preta muito bonita, aí a pessoa dá uma assustada, mas pra mostrar, né, que não tem
problema, ou às vezes perguntar mesmo. Sei que às vezes a pessoa, às vezes ela pode não se sentir bem em usar essa palavra, mas é preciso entender o que a pessoa sente ou não. E como que o letramento racial ele poderia auxiliar nessa desconstrução, né, desse racismo estrutural, dessas questões? Como que nós podemos utilizar? Eu acho que a gente passa muito pela valorização. Né? E quando a gente começa a valorizar, então quando a gente entende a história, a gente entende que não eram pessoas preguiçosas que vieram para o Brasil, mas eram pessoas com história, que tinham toda uma situação, que foram traficadas para chegar até aqui, aí a gente começa a mudar a visão realmente de mundo. Quando a gente fala de bonecas mesmo, na minha infância foi dificílimo achar uma boneca que eu realmente me identificava, porque as bonecas são todas branquinhas, de cabelinho loiro, então até que a gente consegue realmente se identificar, a gente passa por toda essa situação que a gente já descreveu aqui, que é realmente, primeiro, a gente aprende, entende, valoriza a nossa cultura. A gente entende, né, realmente o de onde viemos fica muito mais claro e muito mais real do que um povo preguiçoso que chegou aqui. Fica realmente pessoas com história, né, nós tivemos reis, rainhas, histórias, passando por uma cultura extremamente valorizada que realmente tentaram fazer esse apagamento. Então a gente primeiro entende essa parte e a gente começa a tomar cuidado com certas posturas, com certas palavras, com certos dizeres, e aí passa por essa situação que igual você falou, que as pessoas muitas vezes têm medo, porque falam, eu não sou preconceituosa, eu tenho até uma amiga negra, é tranquilo, né? E a gente acaba virando como ponto de referência. Exato. E na verdade a gente entende que não, que quando a gente consegue aprender, compreender sobre a nossa história, sobre quem somos e o que realmente tentaram apagar de nós, aí a gente consegue realmente olhar, né? Não, meu cabelo realmente é bonito assim. Cabelos são diferentes e o meu realmente combina muito mais comigo dessa forma. Não, eu preciso de melanina, eu tenho melanina, né? Eu gosto da minha melanina, né? Então a gente realmente começa a valorizar. E aí a gente começa a ver situações do dia a dia que a gente passa a não permitir. Mas não porque realmente incomoda, muitas vezes passa pela falta de conhecimento de outras pessoas, né? De realmente não saber, de ter medo de falar que a pessoa é preta, né? E virar uma moreninha, né? E aí a gente realmente trabalha nessa parte. E aí eu acho que o grande diferencial dessa parte é exatamente que não é um embate direto, muitas das vezes. Não é diálogo, briga. né? A gente passa pelo diálogo e realmente quem está de fora aprende. E quando a gente aprende, é muito mais fácil a gente conseguir ir passando informação do que o embate toda hora, porque é cansativo, né? E assim, a gente cansa. doutora Val, você falou uma coisa que eu achei muito interessante, munidas não só de conhecimento, de cultura, mas também de sentimento. De empatia. Porque né, os povos que foram escravizados, muitos morreram de banzo. Isso. Né? E outros foram observaram, né, parentes lá, os mais velhos, sendo jogados aos tubarões e viraram comida de tubarão, né, como se diz o MC lá quando ele canta, se você está aqui, você é um sobrevivente, né, que você não virou comida de tubarão, né, que existem relatos de livros que quando passavam os navios já sentiu o cheiro de sangue, então já virou uma rota dos tubarões. Então quando eu falo munido de sentimento, a gente vê o que traz para hoje. Hoje o maior índice de abuso em parto são com mulheres, né, muitas vezes mães solos e mães negras. Então, assim, em muitos tipos de violência a gente vê mais acentuado com mulheres de pele negra. Então eu falo assim, elas não têm sentimento, elas não sentem dor, sabe? Então assim, esse racismo estrutural, ele reflete até mesmo... Essas violências, elas são expressões, consequências do racismo estrutural. Do racismo estrutural. Porque o racismo estrutural, inclusive, é o que motiva que a gente só tivesse bonecas brancas, bonecas que não nos representavam. Né? E o racismo estrutural, ele muitas vezes ele permite que o racismo velado aconteça. Sim. Então não há um direcionamento, nós vamos praticar violência só contra as mulheres negras. Não, a estrutura social coloca a população como se elas não naquele espaço como vítima dessa violência. Como se elas não tivessem sentimento. E exatamente esses estigmas, estereótipos todos, que a mulher preta, o corpo dela aguenta mais dores. A mulher negra tá naquele lugar de ser a amiga consoladora, a amiga que escuta, mas como amam os sentimentos, as relações dela. Sem falar na hipersexualização do corpo da mulher negra. Hipersexualização aliada a outro tema que é a solidão da mulher negra. Sim, também. Então, assim,
são viés que a gente realmente pega lá na história e traz para hoje, né? O porquê que é assim. E realmente é o diálogo, a instrução, né? Para algumas pessoas já não compensa o diálogo também, porque a pessoa não vai mudar, mas assim, evitar mesmo esse embate. Aí tem uma coisa que eu quero puxar com vocês, né? A gente tem falado de diálogo, realmente, de aprendizado, mas é papel do preto ficar ensinando? Como é que é isso? Acho que, na verdade, todo negro já chegou no ponto que falou, tô cansado já, né? De novo. Né? Porque às vezes o ouvir é importante, mas o outro, quem tá ali, precisa realmente buscar querer ouvir. Existe diferença entre ouvir e escutar. Exato. Ou eu ouço muitas coisas, mas é escutativa. Aconteceu. Porque essa escutativa, ela promove também essa busca, esse interesse por aprendizado. Eu escutei, eu estou interessada nisso, mas eu acho que é interessante que é por isso que o direito entra, né? Porque se calarem a língua dos homens, as pedras falarão. Exato. Então você não aprende no amor, você aprende na dor. Então, assim, muitas vezes você também não quer escutar. Eu acho que essa parte de sensibilização já passou da hora, né? Às vezes é difícil a gente entender alguma coisa que a gente não vive, né? E como se diz, antecipar o sentimento daquilo que você não vive. Uma vez eu estava com alguns amigos em São Paulo e um deles os meninos estavam enchendo o saco de porque ele sempre tá muito engomadinho, muito arrumado e tal, e ele nunca tinha falado, ele sempre levou na boa aquela brincadeira, e aí nesse dia ele falou assim, mas se eu sair na rua igual você sai, as pessoas atravessam a rua, ninguém vai querer passar do meu lado, eu vou ser abordado, então eu não posso ir à padaria de qualquer jeito, eu preciso ir à padaria bem arrumada, eu não posso ir de chinelo com uma bermuda rasgada, eu tenho que estar... E, gente, carrega muita dor essa fala dele. Carrega muita dor e já é enraizado na educação. E muitas vezes, hoje eu entendo muito do que a minha mãe me falou, depois de muitos anos. Ela não precisou explicitamente falar muitas coisas. Em algum momento ela falou mais explícito. Minha mãe é branca e meu pai é preto. E quando ela foi casar, o casamento não foi aceito. Então, meus avós maternos não foram no casamento e não deixaram que os irmãos mais novos da minha mãe também fossem no casamento. Então, a minha avó materna falou, você vai casar com aquele negro, você vai ter um tanto de filhas sarará catarrenta. E minha mãe falou, pode ser até sarará catarrenta, não que eu vou limpar o nariz. E eu ainda brinco e falo, como é que é? Tem uma sinusite que não sara. Olha a praga da minha avó. Praga de mãe é o problema. E minha mãe sempre teve aquela questão assim, de andar arrumado, da postura. E uma vez ela até falou assim, olha, porque você já é preta. Você já é pobre, não queira o terceiro P. Eu andava com a menina bem danadinha na época, assim, porque a corda sempre arrebenta pro lado mais fraco. E ela sendo branca, ela já teve que criar na defensiva em muitos lugares. Então, assim, são coisas pequenas. Vai no mercado, pega notinha. Porque se não é possível, né? Você vai olhar, tem que ser bonito. E assim, o mais engraçado, eu passei por isso, não foi aqui no Brasil, foi na Argentina, a questão de olhar a bolsa, mira a sua bolsija. Aquilo é uma sensação, hoje eu falo com mais tranquilidade, é uma sensação tão triste, porque você acha que você está errado e aquilo te dói. Você está procurando onde foi o erro. O que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? E aquilo assim, e eu tremi, minha irmã discutiu, brigou, mas você está num país que você não sabe como que funciona a legislação, ela tentando filmar, o segurança bateu na mão dela, e meus filhos do lado, e quando eu saí, eu falei assim, meu esposo Gilson, meu esposo não é negro, ele falou assim, ele falou, foi racismo, a sua mãe sofreu racismo, e aquilo me confortou de uma tal forma, porque assim... Não foi eu que errei. Não foi eu que errei, eu não está sendo desmerecida a minha dor. Sim. E a pessoa que está do meu lado, ela buscou o conhecimento e hoje ela sabe o que é e configurou. Porque assim, o que a gente ouve muito? Agora tudo é racismo. É mimimi. É mimimi. Vocês estão falando demais nisso. E eu falo assim, a empatia, você tem que realmente se colocar no lugar do outro para sentir a dor, você não vai sentir. A minha mãe perdeu uma filha, e ela fala assim, todo mundo fica com dó, todo mundo chora. Mas quem vai embora e vê o bercinho vazia só a gente. Então eu falei a mesma coisa com quem sofreu racismo. De forma, porque eu falo assim, eu nunca tinha sentido dessa forma. E é uma sensação corporal muito triste, porque te dói, uma dor física. E o moço olhando, eu tava com peso que eu tinha acabado de trocar.
e não tinha nada em uma farmácia. Eu pensei assim, por que eu fui entrar nessa farmácia? Sabe? Como se eu fosse culpado. E agora, e o racismo, a gente tinha uma amiga que era promotora, ela falava assim, ó, eu como promotor, eu sofro algum tipo, mas imagina aquela mãe, solo, sem instrução, sem dinheiro, o racismo dela é muito mais acentuado, porque ela ainda tem o social em cima dela. Então, assim, por isso que tem que ser combatido, tem que ser dialogado e realmente educado. A gente sabe que tem gente que está cansado de escutar sobre isso, mas vai escutar mais. Muito obrigada pela presença de vocês, tudo que vocês compartilharam conosco. A gente espera recebê-las aqui outras vezes. Obrigada, convite, meninas. gente. Até a próxima. Tchau, Obrigada, pessoal. Até a próxima, pessoal.